Vereador Edmilson Souza, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem. Desculpe o atraso. Sexta-feira o trânsito é infernal. Sair 1 hora antes, tem que sair 1h30 antes. Então tá certo. Vereador Edmilson, o senhor preside lá na Câmara a Comissão Especial de Estudos sobre a Proguaru. Como é que estamos? Nós estamos indo para a quarta reunião, terça-feira. A última reunião, a terceira reunião, ouvimos em partes o gerente jurídico da Proguaru, Luciano Pinto, e houve uma queda de energia que comprometeu a transmissão dos trabalhos, e aí eu optei por cancelar e remarcar para a próxima terça-feira com a oitiva do Luciano. O que me chamou a atenção, eu entrevistei ontem o seu colega vereador Celestino, e ele disse o seguinte: se a comissão não votou a contratação de uma empresa de auditoria, ele vai questionar. Como é que está esse assunto? Não, para mim não existe isso. Eu ouvi um outro vereador falando desse tema, eu disse o seguinte: não é que não votou, só tínhamos uma proposta na mesa. Eu sou presidente, eu não posso inventar uma proposta para votar. Aliás, a proposta foi feita por um vereador da base do governo. Ele disse: nós não temos condição de analisar e de produzir um relatório sem ter uma assessoria técnica. Vereador Lauri? Vereador Lauri propôs, então temos que contratar um serviço, está na ata. Concordo, Eu disse, vereador, concordo com Vossa Excelência, acho também que nós temos que contratar e vamos aqui, se houver concordância de todos os membros, perguntei ainda, olha, temos alguma outra proposta? Não tem. Por que eu vou votar se só tinha uma proposta? Então, ou seja, essa proposta foi unânime na comissão de um pedido à presidência da casa. Talvez, Pedro, tinha muita gente pagando para ver se o presidente da casa iria autorizar ou não a contratação. Ele autorizou. E ele autorizou a contratação, disse, não, é lícito, é justo que se tenha uma assessoria técnica e será contratado e teremos um excelente trabalho que será realizado, com certeza. Aliás, acho que foi a surpresa ontem o vereador Celestino, porque eu afirmei que eu vi o presidente Martello autorizando a contratação dessa auditoria. Então... E tem uma outra coisa, Pedro, vamos para o outro lado, eu sou presidente da comissão. Vamos supor que a comissão não tivesse deliberado sobre este assunto. Mesmo assim, eu como presidente iria solicitar ao presidente da Câmara, eu como presidente da comissão, para que ele contratasse. E está na prerrogativa tanto do presidente da comissão solicitar, como do presidente da Câmara aceitar e deferir ou indeferir o pedido. Graças a Deus ele deferiu o pedido, será contratado. Agora estão com medo do quê, Pedro? Eu concordo plenamente. Eu sou a favor, sim. Eu acho melhor ter 2 estudos. Por quê? Por que não? Não, e teve uma fala muito perigosa que teve gente dizendo o seguinte na reunião: não, vamos utilizar o mesmo estudo da FIP. A prefeitura contratou a FIP por 1.800.000, quase 2 milhões de reais. Vamos utilizar o mesmo, não, o objeto é diferente. O objeto que está lá na contratação pode pegar, foi dispensa de licitação, você vai verificar que o objeto é para dar cabo à lei que fecha e extingue a Proguaru. O nosso relatório não é. O que nós queremos é saber a real situação da empresa e se há alternativas. É isso que a gente está pedindo. E fora, nós não vamos contratar nenhum instituto de esquina. Nós vamos contratar gente séria para poder fazer isso. O interessante vai saber, será observar o valor, né? De repente é discrepante. Então, eu acho que já vão começar a passar vergonha já aí. Minha opinião, já vai ser um constrangimento aí. E que mais, vereador, que está acontecendo nas sessões? Aquela questão... Eu gostaria, Pedro, se você me permite, bem rapidinho, eu cheguei atrasado, mas eu só queria passar uns números, porque as pessoas estão perguntando como é que está o andamento e tal. Pedro, para a gente ter ideia que a Proguaru tem condição de continuar, só de comissionados, chegaram as primeiras informações, nós temos um gasto anual de comissionados da Proguaru, 16 milhões mais 8 milhões, 24. Nós vamos a 24, e mais 1 milhão aqui, nós vamos a 25. Caramba. 25 milhões de reais só com cargos comissionados na Proguaru. É possível haver um enxugamento aqui? É possível. Essas pessoas aqui não têm concurso público. Isso é anual, vereador? Esse valor é o valor anual. 25 milhões. Então, se nós estamos falando de uma dívida de 200 milhões, e você consegue economizar 25 milhões, você consegue alongar essa dívida e pagar. Porque tem da onde tirar e está aqui comprovado. Um outro item bem rapidinho que eu gostaria de falar é que os dados que estão chegando para a gente vão preocupando. O que eles chamam num relatório de prejuízo acumulado, curiosamente, Pedro, nós tivemos em 2016, final da gestão anterior, acumulou 181 milhões de dívida durante todo o período, isso aqui não é do ano. Todo o período. Sim.
No ano de 2017, primeiro ano da atual administração, 223. Qual medida saneadora foi feita? Porque aumentou para 223. Vai falar que diminuíram? Não, 223. 2016, 181. Isso aqui é um documento da empresa, da Proguaru. 2018 cai de 223 para 207. 2019 dá lucro, 8.529.000, diminui a dívida. Só que no ano de 2020, ano eleitoral, o prejuízo volta para a casa dos 204 milhões de reais. Então, ou seja... Meter o pé na jaca. Ou seja, aqui nós temos elementos para discutir com quem precisar e a gente acha que estamos no caminho certo. E a comissão vai emitir um parecer. Nós não queremos nenhum tipo de caça às bruxas, viu, Pedro? É bom que fique claro. Nosso objetivo é provar e colocar no papel que a Proguaru, se tiver elementos para continuar, deva continuar. Isso que nosso papel lá é este. O senhor vai convocar o presidente da Proguaru, o Francisco Carone? Sim, eu já, na segunda reunião eu pedi e a base do governo achou que era cedo chamá-lo porque os documentos não haviam chegado. Como os documentos agora chegaram, nós vamos, depois dessa convocatória, nós já vamos colocar na pauta para ouvi-lo também. Porque, na verdade, ele é o presidente. Aliás, uma curiosidade, nós temos um interventor e um presidente. Normalmente, em qualquer lugar do mundo, quando você intervém, acaba presidente, acaba diretoria, acaba tudo. É o interventor que demanda. Agora nós temos uma situação aqui, sui generis, que é ter um interventor e ter um presidente. Nós queremos ouvir os dois, até para saber qual que é o papel de cada um. Engraçado que o Carone está aproveitando que agora existe a figura do interventor, que é o Ibrahim Cadi, né? Sim. Qualquer maldade que acontece na Proguaru, ele fala, foi o interventor. E fora, no decreto do prefeito que nomeou o interventor, deixa bem claro que a responsabilidade é do interventor, inclusive substituindo o próprio presidente. É um outro questionamento que nós vamos fazer, por que nós continuamos com a figura do presidente. Pagando salário ainda, né? Pagando salário em dia. De 15 mil, olha, aqui eu tenho todos os relatórios de todos que são contratados na Proguaru, que cargo exercem, valores, alguns cargos comissionados bastante curiosos que eu estava verificando. A gente fez um trabalho já de análise prévia, mas todos os vereadores, da comissão receberam e eu já determinei para a assessoria da comissão especial que remeta, além dos 11 vereadores e vereadoras, para todos os vereadores da casa, esse relatório, que é o relatório que nos foi mandado. Faltam algumas informações que a gente vai Eu posso receber. dar uma sugestão? O senhor encaminhar à imprensa também. Sim, estará disponível. É um documento público, não tem por que não. Encaminharei, boa sugestão. Tá. Encaminharei. Ele veio num arquivo, numa mídia, como é que chama? Num digitalizada. Que CD, melhor ainda. Não, é que a gente precisa transformar, porque hoje tem muito computador que não tem CD. Então nós vamos Então você é um jornalista prevenido, né? Eu tenho. Nós vamos encaminhar, tirar cópia. Me manda um CD, então. O CD serve no seu caso. Tá certo. E como é que foi a sessão na quarta-feira, vereador? A sessão foi quente. Foi quente porque em determinado momento tivemos ali um certo entreveiro entre o presidente da casa e o vereador Romildo. O que nós já percebemos é que o presidente da casa toca a sessão e eu tinha dito isso para os colegas. Eu tinha dito e digo até hoje, olha, o presidente, a casa é presidencialista. O regimento da Câmara permite que o presidente fale, se ele quiser falar meia hora, por mais que eu acho que ele não deva falar meia hora, mas o regimento permite que ele fale meia hora. E permite que ele comente. Eu acho que não é bom comentar a fala de todos os vereadores, mas o presidente... amparado pelo regimento, ele pode fazer esse comentário. E houve ali um questionamento de perguntar qual artigo o presidente estava falando. O presidente, ele fala porque ele conduz os trabalhos. Sim. Então, se ele quiser paralisar a sessão, ele paralisa. Se ele conceder a palavra, ele concede. Ele pode caçar a palavra se não tiver sendo objeto, enfim. Está no regimento. É prerrogativa do cargo. Exato. E isso, Pedro, é bom que se diga, não é só, óbvio, o presidente Miguel Martello tem o estilo dele, não é o meu, eu teria um estilo diferente se fosse presidente da casa, mas cada um tem o seu estilo, e a maioria votou nele para presidente, e eu acho que ele está no cargo e vai exercer. Não é só a nossa casa. Deem uma observada na condução dos trabalhos da CPI da Covid. Se o senhor me permite, eu tenho mais experiência que o senhor de Câmara. Claro. Eu me lembro que o então presidente da Câmara, Eloy Pietá, tinha um comportamento semelhante.
ele também conduzia a sessão dessa maneira, ele comentava as falas dos vereadores, ele tinha esse comportamento, amigo, é normal isso. E fora, Pedro, nós precisamos também estudar o regimento, porque, de fato, eu exerci a presidência várias vezes, fui vice-presidente da casa, toquei muitas sessões lá, quando o presidente não estava, o vereador Eduardo Soutur, e o que eu percebi é que muitas vezes um vereador ele faz uma questão de ordem não amparada no regimento. Ah, nem sabe. Entendeu? Não. Então, às vezes, ele está entrando no meio de uma discussão sem se observar o regimento. Eu sempre digo o seguinte, quando eu cheguei na Câmara, para o meu primeiro mandato, a primeira coisa que eu fiz, depois que eu ganhei as eleições, antes de tomar posse, eu li umas 10 vezes o regimento e muitas vezes eu tinha dúvida e eu ligava para alguns colegas que trabalhavam nas assessorias para dizer, olha, eu não estou entendendo isso aqui não, vereador, esse aqui é dessa ou daquela forma. Quando eu cheguei na Câmara no meu primeiro mandato, eu já tinha a regra debaixo do braço. Eu vou falar para o senhor, quando eu fui nomeado assessor a primeira vez na vida da Câmara, eu decorei o regimento interno. Tem gente que até hoje não sabe que esse artigo 151, o que é a questão de ordem. Exatamente. Qual que é a diferença de um para o outro? Justificativa. Tem gente que não sabe que existe a possibilidade do à parte. Para encaminhar. Para encaminhar, pede para discutir. Quando colocou em votação, por exemplo, a emenda e o projeto, vira uma discussão só das emendas e do projeto. Exato. Agora, eu acho que de fundo aí, Pedro, eu acho que as emendas do vereador Miguel Martello foram no intuito de, primeiro, fazer mais um alento aí na questão da Proguaru e a outra abrir possibilidades para outras loterias. Eu não vi ali nenhuma maldade nas emendas dele. Agora, a força da base do governo foi desproporcional. E eu digo... A reação, né? A reação, né? Foi desproporcional. E fora, eu digo, qualquer prefeito que governe qualquer cidade, ele não precisa ser amigo do presidente da Câmara, mas não é bom que ele seja inimigo. Não. Então, ou seja, é bom que se tenha esse diálogo. Então, o próprio presidente chegou a certa altura que ele disse, eu sou da base do governo, eu voto com o governo. Eu não estou entendendo o tratamento. Então, eu acho que ali houve um exagero. É óbvio que o presidente tem um estilo e cada um tem o seu, porque eu presido lá a comissão e tem gente que brinca lá, fala, pô, vereador, mas tem que controlar o tempo e tal. Eu falo, às vezes o vereador está numa argumentação, eu não vou cortar, não deixa ele terminar a argumentação, passa um pouquinho, não tem problema desse que o resultado. Agora, se houver exagero, a gente entra, mas eu acho que o presidente, ele é um misto, ele é muito mediador, mas quando precisar exercer o poder de presidente, ele tem que exercer. É o maestro da banda. Exato. Obrigado, vereador Edmilson Souza. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que nos assistiram, nos ouviram. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, às 18 horas. Até lá.